Olá, mulherada! Seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Natiele Gomes e aqui eu te ensino a fazer bolsas de crochê e padrões diferentes que você nunca viu. Por isso eu trouxe esse daqui hoje, um padrão de bolsa totalmente diferente e com a possibilidade de você utilizar os dois lados da trama. Durante a aula eu vou te ensinar a fazer ela e utilizar o outro lado da trama, que é lindo também. Se você gosta de padrões de bolsas diferentes, já dá um like nesse vídeo, compartilha com aquela sua amiga crocheteira, para você me ajudar a crescer esse canal. Eu quero trazer cada dia mais conteúdos aqui para vocês, e quando vocês curtem, quando vocês deixam um comentário, vocês me dizem que estão gostando, e esse feedback é importante para que eu possa trazer mais e mais conteúdos aqui para vocês. E eu sempre gosto de ensinar padrões de bolsas que não fique limitado a um só padrão. Então eu vou te ensinar esse ponto, e com esse ponto você pode criar várias outras peças. Inclusive lá no meu Instagram tem um tutorial de clutch com esse ponto, que ficou belíssima, uma clutch linda, perfeita, que você vai conseguir vender assim, ó. Essa bolsa eu fiz com o fio de malha tradicional, com certeza você já conhece esse fio, é um fio excelente pra gente produzir bolsas leves, elegantes, com durabilidade e qualidade. Eu vou utilizar o fio de 25 milímetros, que eu quero uma trama mais suave, nesse caso aqui da baguete. Para esse tutorial eu vou utilizar uma agulha de 6,5, por conta da minha tensão de ponto, tá? O meu ponto ele é um ponto mais apertado, mas você pode estar utilizando aí a agulha de acordo com a sua tensão de ponto. Se o seu ponto for um ponto muito folgado, você diminui a espessura da sua agulha. Se você tem um ponto muito apertado, você aumenta a espessura da sua agulha, certo? Essa cor aqui é uma cor belíssima, lançamento, inclusive, desse ano da ficha, a cor ocre. A cor que eu vou utilizar durante a aula é a cor caramelo, e esse daqui é o tradicional verde musgo, tá? Em questão de acessórios, eu sempre digo que os acessórios, eles é opcional. Eu posso te ensinar a colocar aqui com um botão imantado e você utilizar um botão lapela, um botão mais chique, um botão mais moderno, sofisticado. Então, por isso que eu nunca trago as opções de acessórios. Você que vai decidir aí que tipo de acessório você vai colocar na sua bolsa. Se você quiser fazer a bolsa com a alça em tecido, você vai precisar de 2 rolinhos do fio de malha da ficha. Se você for fazer ela com uma alça em couro, por exemplo, outro tipo de alça, você vai conseguir fazer essa peça com apenas um rolo do fio de malha. Essa que eu trago na aula, dá para você produzir com apenas um rolinho desse. No entanto, pode ser que, dependendo da sua tensão de pontos, não dê. Então, não é 100% garantido, mas eu fiz 2 vezes essa bolsa com apenas um rolinho, tá? Mais uma vez eu reforço que antes de você começar, deixa o seu likezinho aí, por favor, e se você tiver interesse em acompanhar mais sobre as minhas peças, as minhas criações, é só me seguir no meu Instagram, Natiele Gomes NG, para você acompanhar todo o processo de criação que eu divulgo por lá. E bora pro passo a passo. Vamos iniciar com o nozinho corrediço. Você vai fazer aí o seu nozinho do jeito que você gosta. E eu vou fazer 38 correntinhas, tá? Lembrando que a quantidade, o número de correntinhas vai depender do tamanho que você quer a sua bolsa. Se você quer maior, aumenta a quantidade de correntinhas. Se você quer menor, diminui a quantidade de correntinhas, tá? Essas correntinhas vai ser a altura da nossa bolsa. Então, quanto menos correntinha você fizer, menos profundidade vai ter a sua bolsa, tá? A gente vai fazer e vai dobrar, ok? Então, quanto menos correntinha você tiver, menor vai ser a profundidade, o tamanho da bolsa, que vai caber coisas dentro da bolsa. A quantidade de correntinha precisa ser número par, tá? Então, se você for aumentar ou diminuir, precisa ser um número par, porque os pontos baixos serão número ímpar, tá? Então, quando a gente fizer os 38 correntinhas e a gente virar aqui para começar a fazer os pontos baixos, serão pontos ímpar, ok? Prontinho, feita a quantidade de correntinhas, eu fiz 38 aqui, vou virar o trabalho e vou iniciar fazendo pontos baixos aqui no meu primeiro elinho, tá? Esse elinho aqui é da nossa última correntinha, ou seja, a correntinha de número 38, ela é eliminada, tá? E a gente vai iniciar fazendo pontos baixos
nesse segundo elinho. Isso significa que a gente vai ter 37 pontos baixos. Então, eu vou fazer pontos baixos aqui por toda a correntinha, até o final da correntinha, tá? Fizemos a carreira de ponto baixo, vira o trabalho. Virou o trabalho, a gente vai fazer aqui o nosso primeiro ponto baixo. Então, pula essa primeira correntinha, que é onde está saindo a laçada, vem aqui no próximo e faz um ponto, e faz o seu primeiro ponto baixo, ok? Fez o primeiro ponto baixo, vem aqui no próximo, vai inserir aqui no pezinho do ponto, perto aqui da correntinha, tá vendo? Abaixo da correntinha, e vai fazer o tradicional ponto baixo alongado, certo? Feito isso, vai repetir por toda a carreira essa sequência de pontos. Um ponto baixo, vem aqui embaixo e faz um ponto baixo alongado. Ponto baixo. No final, ponto baixo alongado. Só toma cuidado para você não fazer o ponto baixo alongado aonde você já fez o ponto baixo, tá? Então, ó, preste bem atenção. Quando você fizer o ponto baixo, você não pode vir com a agulha e fazer o alongado no mesmo lugar onde você fez o ponto baixo, tá? Então, sempre mantenha a agulha assim, reta com a próxima correntinha. Então, fez o ponto baixo, a próxima correntinha vem reto, ó, e faz o alongado, tá? Para você não se confundir e fazer nessa outra aqui e o seu trabalho ficar torto, tá? Prestou atenção nesses detalhes, é só repetir o padrão aqui por toda a carreira até o final. Finalzinho da carreira, a gente vem e faz aqui o ponto alongado, ponto baixo, e aqui no último a gente vai fazer um baixíssimo, tá? Vai inserir, tá? E vai fazer um baixíssimo. Porque lembra que no início a gente pulou um ponto? Então, aqui a gente faz um baixíssimo para ficar igual aqui o início, certo? Aí, após fazer o baixíssimo, você vai virar o trabalho. Lá, a primeira alcinha aqui, a primeira correntinha que você fez, que ele aqui é o nosso baixíssimo, tá? Você vai pular, vai vir aqui no próximo e vai fazer um ponto baixo. Ok? Vai no próximo e faz ponto baixo. Essa carreira aqui, ela é toda de ponto baixo, tá? E aí, a gente fez a diminuição, tá? Então, ó, vou repetir. Porque essa repetição a gente vai fazer por todas as carreiras, enquanto você quiser fazer diminuições. Então, eu vou repetir para ficar bem claro, ó. Fiz o baixíssimo, viro o trabalho, então, essa aqui é meu ponto baixíssimo. Viro o trabalho, pulo ele, tá? Poderia fazer um baixíssimo aqui? Poderia, mas eu vou pular, vou vir no próximo e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Ok? Feito isso, é só seguir a carreira inteira fazendo ponto baixo e no último fazer um baixíssimo, tá? Repetindo esse padrão. Final da carreira, a gente vai finalizar com o baixíssimo, ok? Então, baixíssimo. Feito o baixíssimo, vira o trabalho. Pula a primeira correntinha, vem na próxima e vamos fazer um ponto alongado, tá? Que é o que está pedindo aqui. Então, se você virar a carreira e estiver pedindo um ponto baixo, você vai fazer o ponto baixo e depois o alongado. Se você virar o trabalho e o primeiro ponto que está pedindo aqui é o ponto alongado, você vai fazer ponto alongado, ok? Então, ó, se você tiver em dúvida, vem aqui no próximo ponto que você vai perceber, ó. Aqui é o alongado, ponto baixo, alongado. E o primeiro aqui é o que a gente pula, certo? Então, dessa forma, você vai saber qual é o seu primeiro ponto, tá? Se você se confundir aí. Perfeito? Então,
Então, repetindo, ó, virou o trabalho. Chegou aqui, você tá confusa. Será que é ponto baixo ou ponto alongado? Você vem aqui no ponto alongado, ó. Tá vendo? Aí você conta. Aqui é um alongado, aqui é um ponto baixo, então significa que esse é o meu ponto alongado. Esse é o que a gente pula, vem aqui e faz o alongado. Perfeito? E continua a repetição. Essa repetição aqui de diminuição, você vai fazer até quando você quiser o tamanho da sua aba, tá? Então, ó, quanto mais diminuições você fizer, mais profundidade você vai ter aqui, ok? Mais afunilada vai ficar a tua base. Quanto menos carreiras de diminuição você fizer, mais rasa vai ficar essa aba, o formato de baguete, e você vai ter aí mais profundidade na sua bolsa, tá? Então, ó, se você quiser a bolsa bem profunda e com menos espaço interno, menos profundidade, você faz mais carreiras de diminuição. Você quer que essa parte aqui ela seja mais alta, ou seja, mais profundidade, você vai fazer menos carreiras de diminuição. Então, essa daqui eu fiz mais carreiras de diminuição e essa daqui eu vou fazer menos, tá? Então, aqui, ó, eu fiz. Para essa daqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de diminuição, tá? Então, ela ficou bem profunda. E da quinta carreira, eu iniciei as carreiras onde fica reto, tá? Onde a gente não faz nem diminuição, nem aumento. Então, e aí, depois, eu repeti o mesmo padrão do início, só que aumentando, fazendo aumentos, certo? O padrão é esse. Quanto mais carreiras de diminuição você fizer, mais você vai ter esse efeito meia-lua. Quanto menos carreira de diminuição você fizer, mais alta vai ser esse efeito meia-lua, mais profundidade vai ter a sua bolsa, tá? Como naquela peça eu fiz 5 carreiras de diminuições, nessa daqui eu vou fazer só 4, tá? Pra gente ver como que fica. Então, eu já tenho aqui 2. Quando eu digo 4 carreiras, são 4 bloquinhos desse. No total aqui a gente já tem 4 carreiras, mas a gente só tem 2 bloquinhos. Então, quando eu falo 4 carreiras, eu quero dizer 4 bloquinhos desse. Então, no total, a gente vai ter 8 carreiras, tá? Eu vou fazer mais 2 blocos desse, que no total são mais 4 carreiras, tá bom? Então, pra gente não ficar contando carreiras, eu conto os bloquinhos, que são carreiras de vai e vem. Então, eu vou fazer mais 2 desse com diminuição, tá? Lembrando que a diminuição é sempre no início da peça, nas extremidades, ok? Então, vou seguir o padrão. E aí, quando tiver os nossos 4 bloquinhos, eu volto pra gente parar de fazer a diminuição e fazer o meio ali da nossa trama, que é onde a gente não faz nem diminuição e nem aumento. Só para finalizar essa carreira aqui junto com vocês, tá? Você vai fazer o último ponto sempre como... Você vai fazer o último ponto como no início. Então, o último ponto aqui tá pedindo que seja o ponto alongado. Então, eu vou fazer o ponto alongado e vou finalizar com o baixíssimo, certo? Então, sempre vai iniciar e terminar com o ponto que a carreira estiver pedindo, certo? E sempre vai pular a primeira correntinha e fazer os pontos na segunda, tá? Se você seguir esse padrão, fazendo as diminuições e os inícios certinho, não tem erro, é só continuar fazendo até a profundidade que você quer o seu formato meia-lua. Finalizei aqui as nossas carreiras de diminuições. E aí, olha só como ela afunilou aqui. Pra mim, esse tamanho aqui já tá bacana, né?
Essa aqui seria a nossa aba, né? E aqui vai começar o efeito meia-lua. Eu fiz 5 blocos, tá? Porque eu achei que 4 ficou bem alto. Então, se você quiser ela assim, ó, mais rasinha, você pode fazer 4, tá? Mas eu achei que ainda ficou um pouco... A aba não ficou tão mostrando como com 5 carreiras, 5 bloquinhos desse. Então, eu fiz 5 mesmo. E agora a gente vai dar continuidade na mesma sequência de pontos, sem fazer aumento, sem fazer diminuição. Para essa parte, eu vou fazer 6 bloquinhos desse, tá? Eu finalizei a carreira com baixíssimo. Por quê? Porque a gente está na carreira de diminuição. Nessa carreira que a gente não faz diminuição, nós não vamos fazer baixíssimo. Então, você vira o trabalho e já faz aqui. Se você quiser, quando você virar o trabalho, você pode fazer uma correntinha, virar o trabalho. Eu não gosto de fazer correntinhas, mas pode fazer. Você vira o trabalho, e aí você faz aqui no primeiro ponto, você já faz um ponto baixo, tá? Então, nessa primeira correntinha que a gente fazia o baixíssimo, que a gente pulava, você vai trabalhar. Porque aqui agora a gente não vai fazer diminuições. Então, ó, segue fazendo ponto baixo por toda a carreira até o final, sem fazer diminuições, sem fazer baixíssimo. Tô chegando aqui no finalzinho e o último ponto, que era o nosso baixíssimo, lembra? Você vai fazer, tá? Então, vem aqui, vai inserir a agulha e vai fazer um ponto baixo, ok? Porque a gente não tá fazendo diminuições nessa carreira. Faz a correntinha, vira o trabalho, e aí quando você virar o trabalho, ponto baixo, alongado, inserindo no meio. Ponto baixo, alongado, inserindo aqui no meio. E aí, nós vamos fazer 6 bloquinhos com essa mesma repetição, tá? Então, aqui a gente tem a parte da aba da nossa bolsa. Aqui a gente tem a parte do meio da bolsa, que é onde a gente vai colocar o fecho, onde vai ser a entrada ali principal da bolsa, tá? Quanto mais carreiras você fizer aqui, maior vai ficar a entrada aqui da sua bolsa, tá? Lembrando que com um rolo só também não dá para você fazer muitas carreiras. Caso você queira fazer maior essa bolsa, você tem que utilizar 2 rolos. Então, a sequência vai ser essa: ponto baixo e volta com ponto baixo alongado, tá? Lembrando que aqui na extremidade, no último ponto, você vai fazer os últimos pontos, tá? Se você finalizar a carreira e o último ponto for um ponto baixo alongado, você vai fazer o ponto baixo alongado, certo? Por exemplo, aqui a gente vai fazer ponto alongado, ponto baixo, e o último ponto vai ser um ponto alongado. Então, você vai seguir a sequência que o ponto pedir. Então, se você iniciou com um ponto baixo e na próxima carreira pedir um ponto alongado, você vai fazer o ponto alongado. Lembrando que para você saber, é só você contar de trás para frente. Então, aqui é o meu alongado, ponto baixo. Então, nessa correntinha significa que é o meu alongado, tá bom? Aqui a gente chegou no final da carreira. Então, a gente tem 3 correntinhas. Aqui o nosso próximo ponto é o alongado. A gente vai fazer o ponto baixo, que é o ponto seguinte, e ainda temos uma correntinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que simular um ponto alongado, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, bem aqui embaixo, e vai fazer um alongado. Para que o finalzinho da carreira fique igual, né, à carreira que a gente está trabalhando. Faz uma correntinha e vira o trabalho, tá? E assim você vai fazer essa repetição por toda os 6 bloquinhos que a gente vai precisar aqui no meio da bolsa, tá? Então, ó, chegou
Chegou no final da carreira, é só repetir o padrão que tá pedindo. Se tá pedindo alongado, você vai fazer alongado. Se tá pedindo ponto baixo, você vai fazer ponto baixo. Voltando com a nossa peça já crescida, tá? Eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, que vai ser a parte central da nossa peça. Então, eu não vou fazer 6, vou fazer só 5. Então, eu fiz aqui 5 blocos, 1, 2, 3, 4, 5, para nossa aba. Fiz 5 para o meio aqui da peça, e agora a gente vai fazer a nossa aba, tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer aumentos. Como eu já expliquei antes, iniciamos fazendo diminuições, depois seguimos aqui reto sem diminuições, então trabalhando sempre nos últimos pontos, e agora a gente vai fazer aumentos. Ó, finalizei com a correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer aumentos aqui nas carreiras de ponto baixo, tá? Então, viro o trabalho e faço 2 pontos no mesmo lugar. Vou seguir fazendo ponto baixo por toda a carreira até o final, onde no último ponto a gente vai fazer 2 pontos no mesmo ponto, como fizemos aqui no início. Fiz aqui o meu aumento, 2 pontos no mesmo ponto, o último pontinho aqui, tá? Vou virar o trabalho e vou fazer aquela nossa repetição, ponto baixo alongado, ponto baixo alongado. Lembrando que você vai iniciar com o ponto que a trama tá pedindo. Como a gente tá fazendo aumento, a trama vai pedir um ponto diferente daquele que você terminou, tá? Igual o que aconteceu aqui nas diminuições, tá? Então, ó, você vem aqui no alongado e você conta. Se aqui é alongado, aqui é ponto baixo. Então, o primeiro vai ser alongado, tá? Como a gente tá fazendo aumentos, a gente vai trabalhar no primeiro ponto. Então, já aqui na nossa primeira correntinha, nós vamos fazer o alongado. Vem aqui no pezinho do ponto e faz o alongado, tá? Se eu não costumo fazer correntinha de virada, tá, gente? E por isso eu sempre esqueço de fazer, porque eu não tenho o hábito de fazer correntinha nos meus trabalhos, tá? Se você tem o hábito, já pode fazer a sua correntinha de virada. Então, às vezes eu vou fazer aqui para aula para vocês, mas em algumas viradas eu vou acabar esquecendo, porque eu não tenho o hábito de fazer mesmo no dia a dia a correntinha de virada, tá? Mas isso não vai influenciar em nada aí o seu trabalho se você fizer a correntinha de virada. O que vai influenciar é você sempre trabalhar nos pontos, tá? Então, virou, fez a correntinha de virada, faz o ponto no primeiro ponto, tá? Vai seguir o padrão, que é ponto baixo alongado. Finalzinho da carreira, tenho aqui 2 correntinhas, então eu vou fazer o alongado. Vou pegar uma alcinha aqui de baixo para não ficar esse buraco, tá? Então, vou simular o alongado aqui. E vou finalizar o meu último com um ponto baixo. Então, sempre trabalhe nos últimos pontos quando a gente tá fazendo a carreira de aqui do meio e a carreira de aumento, tá? Fez o último ponto, vira o trabalho e vai repetir a mesma sequência. Aumentos aqui na lateral, tá? Virou o trabalho, depois que você fez o aumento, vira o trabalho e repete a sequência de pontos, tá? Repetindo sempre o padrão, ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, sendo que o primeiro ponto vai ser aquele que a trama tá te pedindo, certo? Vou dar sequência fazendo aqui. Essa é a nossa primeira sequência de aumentos, eu vou dar continuidade e volto pra gente finalizar ela. Eu vou finalizar essa última carreira aqui com vocês, porque na nossa última carreira, a gente não vai fazer aumentos, tá? Então, aqui, ó, a gente começou a fazer aumentos, né? Já estamos aqui com 4 carreiras de aumento, né? Uma coluna de aumento, 2, 3, 4 colunas de aumento. Então, vamos fazer a nossa última coluna, só que a gente não vai fazer aumento. Porque se a gente fizer aumento aqui,
na hora de fechar a nossa base, um lado vai ficar maior que o outro, tá? Então, a gente não vai fazer aumento. Você finaliza aqui com o último ponto que tá pedindo, que é o ponto alongado. Então, ó, o meu penúltimo é o baixo e o último é o alongado. Finaliza com o último ponto que tá pedindo, faz a correntinha. Fez a correntinha, vira o trabalho e faz as carreiras de ponto baixo. Aí, aqui agora você vai fazer ponto sobre ponto, sem aumentos, porque essa é a nossa última carreira e... Ai, sem querer eu troquei de agulha, mas não tem problema, tá? Vai continuar fazendo ponto sobre ponto, porque essa última carreira aqui é como se fosse uma carreira para alinhar a nossa base, tá? Então, ela vai fazer o quê? Vai alinhar para que as duas pontas fiquem do mesmo tamanho. O último ponto baixo aqui da carreira, vira o trabalho. E aí, o nosso primeiro ponto aqui, que tá pedindo, já é o ponto alongado, tá? Faça o ponto alongado, faça o ponto baixo, e aí é só seguir a sequência de pontos até o final, né? Que é ponto baixo, ponto alongado, tá? Lembrando sempre de inserir a agulha no meio do ponto, né? Finalizando a nossa última carreira, tô aqui com a minha última correntinha, tá pedindo um alongado, então eu vou fazer um alongado. Inserindo no alongado da carreira anterior, tá? Eu vou pegar uma alcinha aqui do ponto de baixo, só para ele ficar bem estruturado. E vou fazer o meu último ponto baixo alongado, finalizando com uma correntinha, tá? Assim fica a nossa base. Um lado dela fica mais suave do que o outro, tá? Isso é normal. Temos aqui, no meio, 34 centímetros, largura da base, e 26 centímetros e meio de altura, tá? Que vai ser quando nós dobrarmos a base, ela vai diminuir, né? Vai ficar com 26 centímetros de largura com 16 centímetros e meio de altura, ok? Essa base você pode utilizar ela dos dois lados, tá? É um ponto muito bonito e você pode tá fazendo aí tanto desse lado quanto com esse lado aqui, que vai ficar linda do mesmo jeito. Como eu fiz a verde com esse lado da trama para fora, né? Eu vou fazer essa com esse lado aqui para fora. Essa parte aqui será a parte de dentro dessa bolsa, ok? E aí eu vou unir ela aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer o baixíssimo aqui para fechar a nossa base com a parte que vai ser a parte de dentro da bolsa virada para mim. E aí, depois que eu fizer o baixíssimo, eu vou virar essa peça pelo avesso e essa parte aqui vai ser a frente da bolsa, tá? Então, se você escolher esse ponto aqui como frente da sua bolsa, você vai costurar ao contrário. Você vai costurar assim, tá? E depois você vai revirar a bolsa pelo avesso e essa aqui vai ser a sua frente, tá? Como eu quero que a frente seja essa daqui, eu vou costurar com essa parte aqui pra mim, tá? A nossa costura aqui, ela é bem simples, é um ponto baixíssimo. Você vai pegar essa alcinha aqui, vai inserir a agulha no meio da correntinha desse lado, pega essa alcinha, vem pra cá e vai fazer baixíssimos. Vai fazer baixíssimo pegando sempre essas duas alcinhas. Então, a alcinha
vai inserir a agulha no meio da correntinha, com o meio dessa correntinha aqui do outro lado. E vai fazendo baixíssimo por toda a peça. Não aperta muito, tá? Inclusive, se você quiser usar uma agulha de numeração maior para fazer esse trabalho aqui, é até melhor, tá? Então, pega uma agulha de número maior para que esse fechamento aqui, ele fique folgado, porque quando a gente virar, esse fechamento aqui vai ser a lateral da nossa bolsa, tá vendo? Tá? Isso aqui vai ser a lateral da nossa bolsa. Então, quanto mais folgado, maior vai ser essa lateral. Fácil esse fechamento, eu não gosto de utilizar ele em bolsas tradicionais, eu prefiro o fechamento invisível, que é uma técnica que eu utilizo dentro do meu curso, mas nesse caso aqui, como a gente vai virar ela pelo avesso, então esse fechamento aqui serve, tá? Porque quando a gente fecha a bolsa com baixíssimo, ele fica com esse relevo aqui, né? Não fica um acabamento profissional, se for ficar para fora. Então, eu não gosto de utilizar ele nas minhas bolsas, tá? Mas, como esse fechamento aqui ele vai ficar para dentro da bolsa, então não tem problema utilizar ele. Chega aqui no final, é só você finalizar com uma correntinha. E pronto, você corta o fio, esconde ele dentro da trama. E faz a mesma coisa aqui do outro lado. Depois de ter finalizado a sua bolsa com baixíssimo, você vai virar ela pelo avesso, tá? Então, vem aqui, ó. Faz isso aqui. E olha só como ela vai ficar inchadinha, tá? Agora é só você modelar a bolsa. Não esquece de colocar o fundo dela todo pra fora, as pontinhas principalmente, pra dar aquele efeito maior aqui e menor aqui em cima, tá? Estica o ponto, tá, gente? Estica assim, ó. Modela, estica aqui a ponta, para que os pontos voltem para o lugar, tá? Você não vai colocar o botão assim, com a bolsa amassada, tá? Tá vendo que passa um pouquinho? Você vai inchar ela, normal, e vai juntar as duas abas aqui, e vai colocar o seu botão. Acha o meio da bolsa, para colocar o seu botão com ela assim, inchadinha, ok? Se sobrar fio para você, você pode fazer baixíssimos aqui também, tá? Então, eu vou escolher essa parte aqui como a parte da frente da minha bolsa. Essa parte mais profunda aqui vai ser a frente, tá? Então, eu vou fazer aqui nela baixíssimos, tá? Eu vou inserir a agulha. E vou fazer baixíssimo aqui por toda essa base. E aí, a gente continua, tá? Se o fio der, continua fazendo por toda a base até o outro lado. Se o fio não der, você faz só nessa frente aqui também, tá? Depende muito do seu ponto. Na verde, não deu pra eu fazer dos dois lados, então eu fiz só na parte da frente da bolsa.
Para colocar o botão, eu vou escolher aqui qual vai ser a frente. Aqui tá bom. E aí, eu vou costurar esse botão com o mesmo fio aqui da bolsa. Ele é um botão bem fácil de colocar, tá? A gente só vai inserir ele nos buraquinhos e colocar dentro e fazer um nó dentro da bolsa. Aqui na frente da bolsa, tá? Esse botão de lapela, ele vem com outra peça que é em couro também. Ele vem assim, o lapela e o couro para você costurar aqui na bolsa, tá? Eu tenho vários desses soltos aqui porque eu acho feio. Então, eu não utilizo essa parte de couro, eu utilizo só essa. Aqui, coloco o tradicional, tá? Que é essa partezinha aqui. Então, o que que eu faço? Eu coloco o botão lapela, mas aqui embaixo eu costuro essa parte, tá? Eu acho mais bonito quando a bolsa tá aberta, não ter essa coisa aqui aparente, esse couro, né? Não, é uma coisa minha, tá? Eu costuro dessa forma e uso dessa forma o botão lapela. De alça, para essa peça, eu vou utilizar uma alça comum mesmo, de courinho. E aí, eu vou dar um charmezinho para ela. Vou pegar, vou fazer esse movimento aqui, ó. E vou passar aqui por dentro, só para dar um charme. Eu vou trazer esse nó bem aqui para baixo, para não tirar o comprimento da alça, tá? Vem aqui, ó, coloca. Assim ficou a nossa peça, agora é só você colocar a sua etiqueta. Coloca a sua etiqueta, mulher, e arrasa nessa produção. Uma bolsa simples de ser feita, vai econômica, porque vai apenas um rolinho. Você pode optar pelo botão imantado também por dentro, para ficar mais econômico. E você pode colocar qualquer tipo de alça que você quiser, para dar mais charme ainda para sua peça, tá? A sugestão de preço para você vender essa peça é a partir de R$ 120. Deixa aí nos comentários qual versão que você vai fazer, com a alça de tecido ou assim com a alça em couro.